Aqui vale a máxima do meme. Primeiro você começa, depois você melhora. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers. Já que o TT fez 10 anos no dia 28 de fevereiro de 2026, eu achei legal trazer aqui alguns conteúdos mais de backstage, mais dos bastidores para vocês. Não é a primeira vez que comentamos um pouco da nossa história. Já tivemos o TT Extra 93, onde eu mostrei o meu cenário, e depois no TT Extra 163, eu e a Inesita mostramos mais detalhes de ambos os estúdios. Além disto, no TT 578, temos o documentário do segundo encontro do Tolkien Talk do ano de 2018. E no TT 57 fizemos a cobertura do primeiro encontro dos Tolkien Talkers em São Paulo, ocorrido em agosto de 2016. O começo do Tolkien Talk, como a maioria dos canais que tem mais de 10 anos de história, ninguém sabia direito o que estava fazendo e tudo meio na tentativa e erro. Na época, em 2016, não existiam muitos celulares que filmavam bem e que fossem acessíveis. Isso mudou muito hoje. Mas na época, os que filmavam em 480, a não ser quem tinha muita grana para ter, sei lá, tipo um iPhone, por exemplo. Hoje, qualquer celular mediano filma em Full HD, pelo menos alguns até em 4K, e você pode pelos apps de edição já fazer tudo, inclusive algumas transições, ele já te entrega meio que a coisa meio pronta já. Mas, voltando no tempo, como era o meu setup? Eu vou mostrar pra vocês, eu ficava virado pra cá assim, ó. Eu ficava de frente pra cá, então vocês viam a parte de trás, e eu tinha uma caixa de sapato, uma Cybershot e um sonho. Então a caixa de sapato ficava aqui. A Cybershot eu tinha uma marcação que eu riscava aqui para eu saber onde estava, porque eu não me via. Então o que acontece? Eu fiz um primeiro take, pluguei ela, baixei o arquivo e vi que ficou torto. Fiz o segundo take, pluguei, baixei o arquivo, vi que precisava ajustar, mais para esquerda, mais para direita. Imagina o tempo, foi tipo 2 horas só para acertar se eu estar me vendo. Hoje eu me vejo, estou falando com vocês, eu tô me vendo, né? Mas na época não. Então eu demorei um tempão para acertar aonde que a Cybershot ia ficar, e aí eu tinha um risco nela e um risco na caixa, e esses riscos tinham que bater o gabarito que ficava sempre aqui. E aí, como eu não tenho mais o notebook daquela época, porque ele já pediu arrego há muito tempo, então eu vou usar esses livros para simular. Então aqui é como se fosse o teclado e aqui a tela do notebook. Então aqui ficava o texto que eu lia nesse livro, né, na tela do notebook, aqui o teclado e a Cybershot filmando. E até hoje eu tenho a mesma luminária dessas chinesinhas, né, com uma lâmpada pequena, e a lâmpada ficava na minha cara, estourando assim. Esse é o começo do TT. Foram 2 anos assim. Porém, esse vídeo é de bastidores, então eu tenho que contar umas pérolas. O que acontecia com a Cybershot? Imagina que ela gravava em 480, era o máximo que ela tinha, só que ela só aguentava filmar 25 minutos. Por quê? Porque ela parava, ela desligava sozinha. Por alguns motivos. O primeiro deles, superaquecimento. 25 minutos trabalhando, ela ficava muito quente e ela dava um shutdown. Quando ela aguentava até mais ou menos 28 minutos, que foi o máximo que eu consegui gravar, a bateria não aguentava, então acabava a bateria. E em alguns casos, faltava memória. Então eu tinha superaquecimento, fim de bateria ou o memory card que não aguentava. Isso para gravar mais ou menos 25 minutos. Imagina o tamanho dos vídeos que o TT tinha. Por exemplo, a média dos vídeos do TT é meia hora, 38, 40 minutos. Sempre a gente tinha que fazer uma segunda gravação, pelo menos eu que usava a Cybershot. O pior é como isso acontecia. Eu tinha que esperar ela esfriar, porque ela estava muito quente, ela estava um forno. Então eu tinha que esperar ela esfriar, deixá-la esfriar, que demorava aí uns 25 minutos, 30 minutos. Aí eu plugava ela, deixava ela carregar um pouco, normalmente na tomada. Quando ela carregava um pouco, eu jogava esses arquivos no notebook, colocava lá para carregar de novo, e daqui a algumas horas eu terminava aqueles 10, 15 minutos que faltavam. Tudo isso para fazer um vídeo.
E aqui vocês viram que não tem microfone, porque não tinha mesmo. Era isso aqui. Era a imagem riscada na própria máquina e na caixa de sapato, o Note e a luminária. Esse era o meu setup. Você tinha que falar alto, projetar bem a voz e rezar para pegar. Aí tem o de sempre. Tem moto, buzina, cachorro, gato, criança, gente gritando na rua, enfim. Isso aí a gente ainda tem hoje mesmo com microfone, mas na época era pior. Só que a partir do TT-11 a gente teve um mega upgrade. No TT-11 dos Trolls eu coloquei uma televisão, a televisão ficava aqui, ó. Aí eu fazia as artes no Photoshop, tinham que ser artes muito grandes para ocupar a tela inteira. E eu usava um pendrive, que era do meu serviço, era o pendrive que eu tinha. Aí eu colocava as imagens aqui no pendrive, plugava atrás da TV e com controle remoto eu ia passando para frente ou para trás. Aí o que eu fazia? Eu colocava elas numeradas, como 01, 02, 03, elas entravam em ordem, então eu sempre seguia, mas ainda assim tinha que ficar usando o controle remoto para passar elas para frente. A nossa primeira monetização veio depois de mais de 2 anos. Né? Então essa monetização ela ficou acumulada, né, de 2 anos de trabalho, e aí quando veio a gente conseguiu comprar 2 webcams e um microfone. Né? E aí a gente comprou uma webcam da Logitech, que é uma 922, que eu uso até hoje, essa 922C. E a gente comprou um microfone, no caso eu comprei um microfone de lapela, que era um Sony, e deu pra gente fazer esse upgrade. Então assim, a gente melhorou a imagem e o som mais de 2 anos depois, porque o YouTube pagou a gente, senão também a gente não teria grana. E aí outra coisa que eu consegui comprar depois de um tempo foi abandonar a lumináriazinha e usar uma ring light, mas essa ring light ainda é a mesma, de mais de 7 anos, ou seja, a minha webcam tem 8 anos e a ring light tem 7, que é uma chinesa comprada na Amazon, a mais barata que tinha. A coisa melhorzinha que a gente tem aqui é o meu microfone, que é um HyperX, só que é o modelo mais barato da HyperX. Então assim, o setup também não é nada demais hoje. É a mesma webcam de 8 anos, a luz de 7 e um microfone, o básico da linha. É como se fosse um carro 1.0 pelado. E o mais louco disso tudo é pensar que hoje, com um celular, você consegue filmar no mínimo em Full HD, às vezes 4K, e você faz toda a edição num tablet, coisa e tal. Porque uma outra coisa que a gente tinha problema era a edição. A edição era feita no Movie Maker, que era o editor, que não existe mais, do Windows. Ele vinha com Windows, ele foi descontinuado depois do Windows 8, e aí a gente teve que migrar para um gratuito, e aí a gente foi para o Shotcut, que é o que a gente usa hoje, que é um gratuito, mas, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, agora você tem vários outros editores que são até melhores que o Shotcut, né, e são até com alguns elementos de IA, por exemplo, eles cortam os silêncios, vamos supor, às vezes eu demorei muito entre uma frase e outra, né, entre um período e outro, fui tomar uma água aqui, ó, tô tomando meu chazinho na minha caneca do Senhor dos Anéis. A caneca do Senhor dos Anéis da Nerd Store, que veio no kit de colecionador. Ó, o carro do som. É todo dia assim, carro do som, buzina, essas coisas. E a minha outra caneca com água é das Crônicas de Nárnia. Pra quem não sabe, eu fiz o lançamento dos 3 primeiros volumes de Nárnia aqui pela HarperCollins. Eu fui um dos responsáveis pelo relançamento de Nárnia com a tradução do mestre Ronald Kemese. Então, depois de um tempo, a gente começou a fazer edição no Shotcut, melhorou, né? Começou a ter transição, imagem, coisa e tal. E hoje, você olha, a maior parte dos editores já faz grande parte das coisas sozinho. Tô escutando a moto? Editar vídeo é o dia inteiro nisso, parando a cada 5 frases porque tem alguém com um escapamento estourado. Antes da gente fazer a nossa conclusão, peço, deixa aqui embaixo o comentário, você fazia ideia desses perrengues? Ou você teve um canal, você tem um canal, você ainda passa perrengue mesmo hoje tendo celular bom, bons apps de edição? Porque olha, eu olho pra trás e falo, eu sempre soube que a gente era maluco, mas eu não sabia que a gente era tão maluco. Aproveita, deixa o like pra gente, se inscreve no canal também, vale a pena, não vale? A gente merece. Na conclusão é isso, se você quer fazer, começa de algum jeito, depois você melhora. Depois a gente teve o cenário, né, vocês viram, eu deixei aí no começo do vídeo pra vocês a indicação desse cenário, explico como que eu fiz esse mapa, tudo mais. Acho que hoje tá tudo muito acessível, então você pode ter
um celular que vai gravar, editar, publicar, fazer tudo, tem ferramenta de IA. Então se você quiser realmente fazer um conteúdo, alguma coisa que te toca, que te comove, vá em frente, faça, publique. O começo ele vai demorar mesmo. Um outro bastidor aqui, o nosso vídeo que teve o maior número de views foi o do Gandalf, que foi o TT40. E eu lembro que a gente conseguiu 400 plays nele e a gente comemorou, porque 400 plays pra gente era muita coisa na época. Olha isso, a nossa alegria era de 400 plays. Esse mesmo vídeo hoje tem 350 mil acessos e é um vídeo de 50 minutos. Então, começa porque você gosta. Se você gostar daquilo ali, vai, continua fazendo, persevera e vai na frente. Depois o resto a banda toca. Vai meio Frodo. Você sabe onde tem que chegar, você acha que não vai dar certo, mas ainda assim você segue em frente. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que quando foi comigo que a Cybershot ficava da shutdown uma vez atrás da outra. É isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do meu grande setup. Luminária chinesa, Cybershot, caixa de sapato, notebook e muita doideira. O resto é história e a gente vai melhorando. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namarie.